Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Queridos, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio e pela honra que Ele me concede de retornar a esta casa para poder servir os irmãos mais uma vez com a palavra. Eu me lembro que alguns anos atrás eu vim ministrar para os jovens e hoje eu retorno mais uma vez aqui e tudo isso acontece pela permissão de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Washington. Muito obrigado pela oportunidade, pastor, pelo carinho. Quando o senhor me recebeu a primeira vez no Guarani, eu já me senti de casa. O senhor é uma bênção. E quem sabe se o arrebatamento da igreja não acontecer, que está muito próximo, né? Deus me dê a honra de ser pastoreado pelo senhor. Isso vai ser muito bom, né? Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Gratidão minha e da minha família. Deus abençoe o pastor João Paulo, que fez o contato conosco para estar aqui. E eu quero também expressar todo o meu respeito a todos os pastores, obreiros que estão aqui. Que Deus possa abençoar os senhores, porque eu sei que os senhores estão vendo um jovem pregador pregando, e pela misericórdia, quando eu prego, os senhores oram por mim. Porque todos que estão aqui já passou por este momento, né? E sabe que nós precisamos de uma cobertura espiritual para isso. Então, que Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a minha esposa, os meus filhos que me acompanham, que sempre são um instrumento de Deus na minha vida. Meus queridos irmãos, você que tem sua Bíblia, pegue ela por gentileza e abra ela comigo. No livro do profeta Abacuque, nós iremos tomar alguns versículos e alguns capítulos como base para o corpo sermonário, em nome de Jesus. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1, nós iremos ler o versículo 1. Os irmãos já deixam também marcado na sua Bíblia o capítulo de número 2, versículo 1, e o capítulo de número 3, versículo 2. Livro do profeta Abacuque. Glória a Deus. Quantos encontraram, diga aviva. Glória a Jesus. Diz assim um texto: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Capítulo 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguido. Capítulo de número 3, versículo de número 2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica, e na ira lembra da misericórdia. Amém. Versículo 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e os currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Amém. Pode tomar o teu assento, fique à vontade, para poder adorar a Deus enquanto eu ministro a palavra. O profeta Abacuque provavelmente foi contemporâneo do profeta Jeremias e também do profeta Ezequiel. Se de fato isso é uma realidade, o profeta Jeremias está enquadrado no ano, ou nos meados do ano 497 a.C., ou 597. E esse período é o período em que o rei Joaquim está no governo da nação. E é interessante entender que quando nós olhamos para o profeta Abacuque, todo o contexto, toda a base dos 3 capítulos que é monografado, é descrito
sobre o contexto atual que o profeta Abacuque está vivendo, está diretamente ligado ao seu nome. E é bom expressar isso e entender que na nossa cultura, nós achamos bonitinho o nome do filho do vizinho e colocamos nos nossos filhos. Às vezes nós entramos uma lista de nomes bonitos, a criança vai nascer e nós colocamos um nome em uma criança. Mas dentro da cultura judaica, esse nome, essa questão de nome é algo muito sério. Na cultura judaica, se dava o nome a uma criança ao tempo que se vivia. Se o tempo era de paz, o nome era ligado à paz. Se o tempo era de guerra, o nome era ligado à guerra. Se o tempo era de conquista, o nome era ligado à conquista. Bem verdade é que quando os irmãos observam que aquela criança que nasceu no tempo em que os filisteus levaram uma arca da aliança, uma mulher estava gestante no trabalho de parto, e quando a criança nasce, a parteira pergunta qual nome se dará à criança. Então a mãe diz, coloca o nome na criança de Cabote, ou de Cabô, porque a glória de Deus foi levada, a glória de Deus foi embora. O significado do nome do profeta Abacuque está ligado à raiz de uma árvore por nome de Rambe, que significa abraço ou abraço ardente. Existem algumas especulações entre alguns pensadores da Bíblia que diz que essa pequena árvore de porte médio, que nasce, cresce, e os seus troncos, ou seus galhos, melhor dizendo, se embaraçam um no outro na forma ou no formato de um abraço, é oriundo do povo da Síria. Outros dizem que a botânica judaica diz que essa árvore é oriunda do povo ou da terra de Israel. Mas o que nós entendemos aqui no texto é que o significado do nome deste homem está ligado ao seu tempo, exatamente porque o profeta Abacuque está vivendo um tempo complicado de um contexto muito difícil. É sabido de todos nós que esse tempo que o profeta Abacuque está vivenciando é um período de descaso espiritual, de descaso social. É um período complicado onde muitos deixaram o altar de Deus, sacerdotes estão profanando, os reis não querem dar ouvido aos profetas. A lei do Senhor está sendo cortada, picada, amassada e jogada no fogo. Ninguém mais quer orar, ninguém mais quer sacrificar no altar. A nação está pensando que o templo de Jerusalém é superior à proteção de Deus. E eles, confiando mais em Deus, confiando mais no templo e menos em Deus, receberão uma resposta de que não há outro e ninguém acima de Deus, quando Deus, no ano 605, permite que Nabucodonosor venha e arrebenta com Jerusalém. O profeta Abacuque está diante de um sistema complicado. E é incrível que alguns homens que contribuíram para a era da igreja, por exemplo, um homem por nome de Jerônimo de Savonarola diz que o significado do nome Abacuque está ligado exatamente no sentido dele abraçar aquele momento complicado e clamar a Deus e buscar a Deus um socorro no sentido de um avivamento. É incrível entender que Martinho Lutero disse que esse peso que o profeta Abacuque está contemplando, ele o abraçou no sentido de uma luta, no sentido positivo dele estar lutando com Deus, a fim de que Deus o responda e traga um avivamento para aquele momento, um avivamento para aquele tempo. E os irmãos que são de Bíblia sabem melhor do que eu, que nunca houve necessidade na história da igreja de um avivamento quando as coisas estavam no seu determinado lugar. Todas as vezes que foi necessário um avivamento é porque as coisas estavam fora do lugar. Porque o avivamento não é só para você falar línguas estranhas. O avivamento não é só para você interpretar línguas, ter visões, pular 3 dias no templo. O avivamento restaura. O avivamento coloca o que está fora no seu devido lugar. O avivamento trata de comportamento, de mudança de comportamento na maneira de viver. E os irmãos vão perceber comigo dentro desse texto que o profeta Abacuque, na minha questão, na minha visão, é um profeta diferenciado. Porque você vai perceber no Antigo Testamento que a maioria dos profetas que se levantaram foram profetas que permitiram parecer um pouco de si. Esses profetas deixaram um pouco de si dentro do contexto da sua história. O que me chama a atenção sobre o profeta Abacuque é que no contexto ou no livro do profeta, o profeta não deixa registrada a sua árvore genealógica. O profeta também não deixa registrado, de fato,
o seu lugar geográfico, o seu lugar aonde ele nasceu, de onde ele veio, de que povo ele é. Os irmãos vão perceber que o profeta Abacuque não está preocupado com a sua árvore genealógica, ele também não está preocupado de que terra ele veio, de que povo ele veio, mas ele está preocupado com uma coisa: qual é? Aviva, ó Senhor, a tua obra. E se você passar a procurar, a entender quem é o profeta Abacuque, pouco se sabe. Você vai dentro de um contexto histórico, não se sabe muito do profeta Abacuque. Você vai para dentro de um esboço, de um bojo bíblico, buscar quem é o profeta Abacuque, também pouco se sabe do profeta Abacuque. Os irmãos sabem muito bem que o profeta Abacuque aparece dentro de um contexto de alguns livros apócrifos, por exemplo, aquele livro do Bel e Dragão, que ele aparece num cenário com o profeta Daniel, que o mesmo é dito lá no texto que ele é tomado por um anjo pelos seus cabelos e é levado até onde Daniel está preso, e ele vai servir comida para o profeta Daniel, e depois ele é transladado novamente para o lugar onde ele estava. Mas é incrível que os irmãos vão perceber comigo dentro do texto que fora disso não há muito sobre a questão do profeta Abacuque, porque o que chama a atenção do texto não é o profeta Abacuque, ele quer revelar o que é que está acontecendo ao seu redor, o momento que ele está vivendo, o tempo que ele está vivendo. Porque pela postura do profeta Abacuque se percebe que o profeta Abacuque continua com a sua estrutura espiritual íntegra. O profeta Abacuque, o texto mostra para nós que o profeta Abacuque continua orando, crendo, lendo, consagrando, vivendo uma vida de comunhão perante Deus. Você vai perceber que ele está em um tempo de crise, mas essa crise não afeta o profeta. Essa crise não afeta o profeta Abacuque, ele está preocupado com a situação do povo. Porque se essa crise tivesse atingido o profeta Abacuque, nem esse livro estaria aqui no Antigo Testamento. Obviamente ele seria mais um desviado, que parou de observar a lei de Deus, que parou de orar, que parou de consagrar, que parou de ter temor a Deus. Mas você vai perceber que o profeta Abacuque está à procura de uma mudança de comportamento. Ele está à procura de um grande avivamento. E é incrível que quando você olha para dentro desse texto e você faz uma perícope comportamental do texto para entender qual é o avivamento que o profeta Abacuque busca e por que ele está buscando este avivamento nós vamos entender que ele é dividido e representado em pelo menos 3 partes. O profeta Abacuque vai nos mostrar sobre este avivamento, tratando-se primeiro da perplexidade deste profeta. Segundo, nós vamos observar que quando nós falamos e entendemos que o profeta Abacuque está buscando um avivamento, nós temos que olhar na questão e na visão da percepção do profeta. E vamos entender também esse avivamento dentro do quadro de uma oração em forma de canto que o profeta Abacuque está buscando. Se quisermos entender o avivamento que Abacuque está buscando, nós temos que entendê-los em 3 expectativas, em 3 visões. Primeira, a perplexidade do profeta. Segundo, a percepção do profeta. Terceiro, a oração do profeta Abacuque em forma de canto. E é interessante entender no texto que eu falei para os irmãos que a primeira verdade está na perplexidade do profeta Abacuque. E o que é uma perplexidade segundo o original? A palavra perplexidade significa o estado que ficamos diante de uma situação quando não sabemos qual decisão nós tomamos imediatamente. Perplexidade é a atitude, a forma que nós ficamos, melhor dizendo, é a forma que nós ficamos diante de uma situação que nós não conseguimos tomar uma decisão imediata. Talvez estou falando para alguém aqui esta noite que já passou por uma perplexidade, diante de uma situação que você não sabia se você falava ou ficava calado, se você agia ou ficava sem movimentar. É interessante entender aqui no texto que o profeta Abacuque está perplexo. Ele está perplexo diante de uma situação que no exato momento em que ele se torna perplexo por ela, ele não sabe se ele vai agir
ele não sabe se ele vai ficar quieto. Ele não toma uma atitude de primeira mão. Por quê, pastor? Porque a perplexidade que o profeta Abacuque está vivenciando é um peso que ele contempla. E que peso é esse? Esse peso está exatamente no versículo de número 1 e capítulo 1, versículo de número 1, ou número 2. Ou melhor dizendo, versículo 1 do capítulo 1, o texto diz assim, olha, o peso que viu o profeta Abacuque. E é interessante entender, irmão, que peso é esse que o profeta Abacuque viu, que deixou o profeta Abacuque perplexo. Que peso é esse que o profeta Abacuque contemplou, que deixou o profeta Abacuque sem reação em timão no exato momento que ele contempla este peso. E é bom entender que essa expressão peso aqui no original é a questão de um peso de tonelada mesmo, aquilo que vem para esmagar, aquilo que deixa sem reação, aquilo que deixa sem movimento. Já colocou 2 sacos de cimento na costa e já tentou movimentar? Não tem como. É esse peso que o profeta Abacuque está contemplando. E para o profeta Abacuque, qual é este peso que ele contempla? O profeta Abacuque está contemplando, dentro do contexto da nação de Judá, pelo menos 7 pesos que deixa ele perplexo, que era algo que ele não estava acostumado naquele ambiente, acostumado naquele lugar, naquele tempo, naquele momento. E quais são esses pesos? O primeiro peso que ele contempla se chama iniquidade. O segundo peso que ele contempla é a vegetação. O terceiro peso que ele contempla é a destruição. O quarto, o texto diz que ele está contemplando violência. O quinto, ele contempla litígio. O sexto, ele contempla a lei frouxa. E o sétimo, ele contempla que o juízo está pervertido no meio da nação. Ele está olhando esse ambiente distorcido de uma nação que viveu a glória de Deus, que viveu a graça, o avivamento de Deus, e ele está perplexo, ele está de boca aberta, e ele está dizendo para si mesmo: como pode uma nação que vislumbrou cura, milagre, livramento, poder, viu fogo, viu relâmpago, viu nuvem, viu glória, e agora esta nação perverteu tudo isso e está no escândalo, está na vergonha, está na iniquidade? O profeta Abacuque está tentando similar esta situação, mas ele é um profeta. Mas os irmãos têm que entender que, como um profeta, ele não pode ficar parado diante da situação. O profeta Abacuque tem que tomar uma atitude, ele tem que reagir. E por que é que eu tomo o profeta Abacuque no Antigo Testamento como um profeta diferente? Exatamente por causa da atitude que ele toma, da reação que ele toma. Porque se os irmãos forem olhar o comportamento dos outros profetas, como o comportamento de Jeremias, como o comportamento de Isaías, os irmãos vão perceber que um profeta, ele não fica calado diante de uma situação, não guarda para si a situação, mas recebe de Deus algo e vai para o meio do povo profetizar. Eles saem denunciando: vocês têm que mudar o comportamento, mudar a visão, mudar a atitude, o juízo de Deus vai vir, a ação de Deus vai chegar. Mas os irmãos vão perceber que mesmo o profeta Abacuque, sendo chamado de profeta Abacuque, o posicionamento de Abacuque, a postura de Abacuque não é como de um profeta. A postura de Abacuque é como de um sacerdote, porque um profeta, ele recebe de Deus e entrega para o povo. O sacerdote traz do povo e leva para Deus. Os irmãos vão perceber dentro do texto que quando o profeta Abacuque contempla esta situação, o texto não revela que o profeta Abacuque está correndo nas ruas de Judá, de Jerusalém, denunciando e dizendo: vocês estão em iniquidade, vocês estão em vergonha, vocês estão em vexação, vocês estão em uma vida de iniquidade. Deus vai julgar vocês pelos filhos que vocês estão oferecendo como sacrifício para Maloque, para Mamon. Você vai perceber comigo no texto que não. O profeta Abacuque, em vez de correr para o meio da rua para esbravejar, para as ruas de Jerusalém, de Judá, para esbravejar, o texto diz que o profeta Abacuque corre para a oração.
O profeta Abacuque corre para a oração. Ele correu para a oração e ele entendeu que a oração era o caminho que poderia mudar a situação, era o caminho que poderia mudar a história, porque Deus tem as suas maneiras de agir. O profeta Abacuque poderia dizer: eu vou para o meio do povo e vou gritar, eu vou para o meio do povo e vou esbravejar, talvez pegar um chicote brabo igual Jesus e descer: vocês têm que converter. Mas o profeta Abacuque entendeu que o coração daquele povo estava tão duro, mas estava tão duro, tão distante de Deus, que o profeta Abacuque vai usar uma arma poderosa que o pastor Washington diz aqui, é a arma da oração. Ele está dizendo: nós vamos desarmar esse povo é na oração, nós vamos colocar joelho, não, vou orar, vou clamar, porque a oração tem poder de mudar contexto, de mudar história. E eu fiquei apaixonado com a oração do profeta Abacuque, porque a oração do profeta Abacuque é uma oração diferenciada. Observe a insistência do profeta Abacuque na oração. Observe que no versículo de número 2, o profeta já não está mais perplexo, o profeta já não está mais parado, o profeta já não está mais totalmente diante da situação sem uma reação, sem agir. Não, o profeta Abacuque já está de joelho, ou em pé, ou num quarto, ou no templo, eu não sei onde, porque o texto, nem o contexto histórico, nem o bíblico diz, mas diz que ele estava orando, porque o que importa é orar, não é o ambiente, é orar. Ele já está orando, ele está clamando. E observe a oração do profeta Abacuque. O primeiro grito do profeta Abacuque na oração dele é essa: até quando clamarei e tu não responderá? Observe que a linha da oração do profeta Abacuque está numa negativa com o céu, porque o texto está mostrando para nós que o profeta Abacuque não está orando um dia, não está orando 2 dias, não está orando 3 dias. O profeta Abacuque está numa constância de oração. Observe o linguajar dele no texto. Ele disse: até quando clamarei e tu não me escutarás? O texto não deixa claro, mas o profeta poderia estar orando há 1 mês, há 2 meses, há 1 semana, há 8 meses, mas ele está clamando. E o texto deixa claro para nós que parece que Deus não queria naquele momento ouvir a oração do profeta Abacuque. Era como se a oração dele chegasse aos céus e Deus lá de cima olhasse para Abacuque e diz para Abacuque: você pode clamar o tanto que você quiser clamar, agora eu não quero te responder, agora eu não quero te responder, Abacuque. Ele está clamando e Deus não responde, ele está clamando e Deus não age, ele está clamando e Deus não faz nada. Aí os irmãos vão perceber comigo que o profeta Abacuque vai aumentar a intensidade do clamor, porque primeiro ele está clamando. O clamor é uma mistura de um sentimento de lágrima, é uma mistura de um sentimento de lágrima, a busca de uma justiça. Ele está dizendo: Deus, ouve-me, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai responder? Imagina comigo, porque era o costume daquela época. Imagine comigo um homem agora com um saco de cinza no corpo, jogando cinza, um saco de linho no corpo, perdão, um saco de pano de linho no corpo, jogando cinza na cabeça, gritando pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac, pelo Deus de Jacó, e dizendo: Senhor, até quando eu clamarei e tu não me responderá? Observe bem que Abacuque está dizendo: eu não estou no meio dos que se rebeliaram, eu não estou no meio dos que praticaram iniquidade, eu não estou no meio daqueles, Senhor, que estão praticando a injustiça, que tornaram a lei frouxa. Olha aqui para mim, porque no meio desse tanto lixo tem alguém ainda que clama, tem alguém de temor, tem alguém de caráter, tem alguém que tem vida no altar, tem alguém que observa a tua palavra. Senhor, vou clamar e tu não vai me ouvir, Senhor. E Deus está calado. Aí Abacuque não vai aguentar, porque ele passa de clamor para grito. O texto vai nos dizer que agora ele vai dizer: grita
gritarei, aleluia, eu gritarei violência, e tu não salvarás, Senhor. Eu estou gritando, e é violência em todo sentido, é violência na justiça, é violentando a lei de Deus, a moral. Ele está dizendo: até quando eu gritarei violência e tu não me escutarás? Olha aqui para mim, meu querido irmão, eu estou utilizando esse termo aqui, não é dramatizar, mas é necessário os irmãos entender o sentimento do profeta Abacuque. Dentro do texto aqui revela o sentimento do profeta Abacuque. Pastor Tiago, o que revela esse clamor e esse grito do profeta Abacuque? O grito e o clamor do profeta Abacuque revela e são dois agressivos sinais que o profeta Abacuque está desesperado com o silêncio de Deus. O clamor do profeta Abacuque e o grito do profeta Abacuque revela que ele está desesperado com o silêncio de Deus. Isso significa que nós estamos falando de um homem que tinha constantemente, diariamente, contato com a voz de Deus. Nós estamos falando de um homem que constantemente ouvia Deus falar, e de fato isso acontecia. Ele carrega o título de profeta, mas antes dele ser profeta, ele era cantor, ele era compositor de cânticos congregacionais no templo. Era ele que era compositor. Ele orava a Deus, Deus dava para ele as letras, ele escrevia a letra, e os irmãos da igreja cultuavam, cantavam e adoravam. Ele ouvia Deus falar através da boca do profeta Jeremias, porque era o seu contemporâneo de perto, quando Jeremias profetizava no nome do Senhor. Aí o profeta está dizendo: Senhor, até quando eu clamarei e o Senhor não vai ouvir? Até quando eu gritarei e o Senhor não ouve? O Senhor não vem para poder salvar. O profeta está dizendo: o Senhor calou, o Senhor está em silêncio, o Senhor não fala mais. Eu vou te explicar qual que é o contexto do sentimento do profeta Abacuque. Ele está dizendo: Senhor, quando tu calou, Senhor, quando tu ficou em silêncio, a iniquidade entrou no meio do povo. Quando tu calou, a vexação entrou no meio do povo. Quando tu calou, a destruição veio, a violência veio, o litígio veio, a lei frouxa veio. Porque aonde Deus tem liberdade para falar, aonde a voz de Deus, aleluia, é cotidiana, é diária, aonde a voz de Deus é respeitada, aonde a voz de Deus é clamada, buscada, aceitada, não tem espaço para iniquidade, não tem espaço para vergonha, não tem espaço para destruição, não tem espaço para violência, não tem espaço para o litígio, não tem espaço para lei frouxa, e não tem espaço para juízo pervertido. Aonde a voz de Deus é ativa, aonde a voz de Deus tem liberdade, vou repetir, a iniquidade não entra. Aonde a voz de Deus tem liberdade, a destruição não tem poder. Aonde a voz de Deus tem liberdade, você vai perceber que a violência não cria raiz. Aonde a voz de Deus tem liberdade, a lei não se torna frouxa. Você está entendendo o que Deus está falando? O profeta Abacuque está dizendo: para mim a tua voz é tudo, porque aonde tu fala, tu coloca as coisas no lugar. Aonde tu fala, tu coloca as coisas no lugar. Eu estou sentindo Deus aqui essa noite, e eu sei que tem crente aqui que está doido para glorificar. Então eu vim profetizar nesta noite aqui, oh glória. Eu vim profetizar debaixo de autoridade de Deus. Não vai faltar a voz de Deus dentro da tua casa, não vai faltar a voz de Deus aonde você for. O Espírito de iluminação bíblica me trouxe esta noite aqui para poder dizer aqui: o diabo faz gracinha é na casa de alguém aonde Deus não tem voz ativa. O diabo só faz graça no casamento de alguém aonde Deus não tem voz ativa. O diabo só faz graça, oh glória, no ministério de alguém aonde Deus não tem voz ativa. Mas eu vim profetizar nesta noite que a voz de Deus está no comando da tua família, a
A voz de Deus está no comando da tua casa. A voz de Deus está no comando do teu ministério. Quem está entendendo aqui o que Deus está falando? Quem está compreendendo o que Deus está dizendo? Eu vim profetizar nesta noite aqui que quem dá a última palavra não é o juiz, não é o advogado, não é o médico. Quem dá a última palavra não é alguém que diz que não tem mais jeito para tua filha, que não tem mais jeito para o teu filho, que não tem mais jeito para o teu marido. A última palavra está na voz de Deus. Ele está no comando ainda. Oh, glória a Deus. Urimiclanda, Labaichei, Candaracéua. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? O profeta Abacuque está dizendo: Senhor, não se cale, Senhor. Não dá para poder ficar sem ouvir a tua voz. Por que que o profeta Abacuque está dizendo isso? O profeta Abacuque está dizendo isso porque o silêncio de Deus é perigoso. Deixa eu te passar um recado aqui. Ele está falando da sensibilidade espiritual. O profeta Abacuque está dizendo: eu sei quando tu está falando e quando não está. Ou tu pensa que não tinha pregador naquela época, não tinha outros profetas naquela época que profetizavam em nome de oportunidade, que profetizavam em nome de reis, que profetizavam em nome de palácio? Tinha muita gente profetizando, mas o Abacuque está dizendo: eu estou ouvindo essas profecias, mas não ouvo a tua voz. Não é tu que está falando. Não confunda Deus falar e alguém falar no nome de Deus. Vou repetir: tem muita gente falando no nome de Deus, sendo que Deus não mandou falar nada. Tem muita gente cantando no nome de Deus, mas de Deus não tem nada. O profeta Abacuque está dizendo: eu posso estar diante de um povo de coração duro, eu posso estar diante de um povo que está praticando tudo quanto é tipo de iniquidade, mas os meus ouvidos ainda estão sensíveis para saber discernir quando Deus está falando e quando Deus não está falando. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesse ambiente. A minha oração nesses últimos dias é que Deus levante uma igreja de audição afinada, é que Deus levante uma igreja de sensibilidade auditiva, que entenda quando é que Deus está falando e quando é que Deus não está falando. Você está entendendo o que Deus está falando aqui esta noite? Olhe aqui para mim, por gentileza. O contexto evangélico não é dos melhores. Não é. Não se engane com esse falso avivamento. Não se engane com alguém que sobe no altar, faz teatro, e você vê uma massa pulando 3 dias. Amanhã tem gente na boate, amanhã tem gente na balada. Não se engane com esses falsos profetas que falam em nome de Deus, dizendo que Deus está falando na boca do cantor que é mundano, só porque ele cantou um hino, mas continua cantando música de adultério, de prostituição. Não entenda o que Deus está falando. O silêncio de Deus é muito perigoso. Por que que o silêncio de Deus é perigoso? Eu não sou de fazer isso, mas o Espírito Santo está me influenciando, e eu preciso, com todo respeito mesmo, diga assim para alguém: nunca aceite o silêncio de Deus. Diga: nunca aceite o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus é perigoso. Porque o silêncio de Deus é perigoso. O silêncio de Deus é perigoso. Por que que o silêncio de Deus é perigoso, pastor Tiago? Porque quando Deus se cala, igrejas se tornam empresas, pastores se tornam empresários, cultos se tornam shows, pregadores e cantores se tornam bezerro de ouro. Quando Deus se cala, eu vim profetizar nesta noite aqui que Deus está levantando na região de Céu Azul uma igreja que tem sensibilidade à voz de Deus. Lamaire canta lamaia. Quem está entendendo que Deus está falando? Quem está entendendo? Quem está entendendo que Deus está falando? Lamar reclama da cheia. Uribi clama darabachuri me canta lamaia. Os irmãos perceberam que parece que está tudo certo, mas não está tudo certo, igreja. Nós estamos vivendo uma geração de iniquidade, uma geração vergonhosa que perdeu o temor de Deus, uma geração que ama o show, mas não presta culto,
uma geração que gosta de teatro, mas odeia a palavra. Mas eu vim profetizar nesta noite aqui, que Deus vai levantar mulheres com sentimento de Abacuque, homens com sentimento de Abacuque. O verdadeiro avivamento ainda está para chegar. O verdadeiro avivamento. Estou sentindo Deus aqui. Laichei me canta séria. Lamaracando iri me canta na maia. Ribiclova night iri me anda labaia. Eu estou sentindo Deus aqui essa noite. Eu vou te dar um minuto para você levantar tua mão agora, para você sentir o que eu estou sentindo de Deus aqui, para você sentir o que eu estou sentindo de Deus aqui. Avivamento é para colocar as coisas no lugar. Eu vou repetir: avivamento é para colocar as coisas no lugar. Já está na hora de voltar a pregações bíblicas. Já está na hora de voltar a comportamento cristão. Já está na hora de voltar às interpretações de línguas no meio da igreja, as verdadeiras visões no meio da igreja, os verdadeiros batismos com o Espírito Santo. Já está na hora de voltar, e para isso tem que se levantar um Abacuque no meio dos anos. Tem que se levantar. Deixa eu avançar aqui. Os irmãos vão perceber comigo que o verdadeiro avivamento é para colocar as coisas no seu devido lugar. E você vai perceber comigo que o profeta Abacuque está nessa busca. O profeta Abacuque diz: Senhor, venha colocar o que está no lugar, venha colocar o que está fora do lugar no seu devido lugar. Os irmãos vão perceber comigo no texto que a segunda verdade que aprendemos aqui com o avivamento que Abacuque busca está na percepção do profeta. Os irmãos lembram? O profeta Abacuque disse: eu vi um peso, eu contemplei um peso. No versículo de número 2, ou no versículo de número, isso mesmo, versículo de número 2, o profeta Abacuque está clamando. O profeta Abacuque está clamando e gritando ao Senhor. Quando o profeta clama, quando o profeta grita, ele entra na fase da percepção. O que é percepção? É o ato de perceber que alguma coisa vai acontecer. É uma capacidade de compreender que uma coisa vai acontecer. O que ele está dizendo? Eu vi a situação e não parei. Eu vi a situação, não fiquei calado. Ainda que eu não fui no meio do povo, eu fui para o joelho, porque oração quebra muita coisa. Eu fui orar. Agora eu orei, e se eu orei, eu vou me colocar em percepção. Eu vou me colocar em percepção. O que ele está dizendo? Eu vou esperar, oh glória. Eu vou aguardar, porque alguma coisa vai acontecer. Eu vou repetir: alguma coisa vai acontecer. Está entendendo o que Deus está falando aí, mulher de Deus? Está entendendo o que Deus está falando com você, homem de Deus? Deus está dizendo: está desesperado porque você orou, agora calma. Você agora orou, fica tranquilo. Se você orou, fica sossegado. Eu nunca vi alguém orar, clamar e gritar e os céus não entrarem em reação. E os céus não entrarem em reação. Agora o que mais me dói é o que, pastor? Tem gente que quando ele ora, porque de fato entendeu que Deus vai responder, tem muita gente que toma Coca-Cola, coloca a cabeça no travesseiro, pega aquela pizza e come e não quer saber de mais nada. Não, observe a postura de Abacuque. Ele disse: eu orei, agora eu percebo que Deus vai me responder. Eu vou te provar que Deus respondeu no texto. Mas olha a atitude do profeta Abacuque quando ele percebe que Deus vai responder. A primeira atitude de Abacuque
atitude está na sua postura. O profeta Abacuque, no texto, ele vai dizer para nós, vai dizer o quê? Ficarei, aleluia, ficarei no meu posto de sentinela, ficarei no meu posto de sentinela. O que é isso? Os irmãos sabem o que é uma sentinela? Sentinela é como se fosse um guarda vigilante. Se você olhar para um sentinela e perguntar para ele: sentinela, qual que é a sua função? A minha função é saber o que se passa em 380 graus ao meu redor, tudo. Nenhuma folha pode cair sem eu perceber, nenhum vento pode passar sem eu perceber. Um sentinela está na expectativa, um sentinela está focado, um sentinela não perde a visão. Você está entendendo o que Deus está falando aqui esta noite? O profeta Abacuque está dizendo: nada vai tirar a minha atenção. Eu orei, eu vou descansar, mas eu estou atento, porque qualquer hora Deus pode falar comigo. A qualquer hora Deus pode falar comigo. Está entendendo o que Deus está falando contigo? Se tu orou, não perca o foco. Irmão, eu estou pregando para a igreja aqui, irmão. É alguns dias de aviva, e pensas tu que o diabo não fez para tirar muita gente aqui da visão, tentar desperceber muito crente? Tem gente aqui que antes de começar o evento já tinha orado há muito tempo. Ele disse: Senhor, fala comigo. Aí o diabo fez de tudo para tentar tirar a tua visão, mexeu com a tua família, tocou no teu casamento, usou alguém para fazer raiva com você lá no emprego, só para você perder a tua bênção. Mas Deus está falando esta noite aqui: não perca o foco, porque tem resposta de oração chegando. Não perca a visão, porque tem resposta de oração chegando. A segunda atitude do profeta Abacuque é postura, postura e posição. Oposição e postura. O profeta Abacuque disse: tomarei posição sobre a muralha. Tomarei posição sobre a muralha. Observe a palavra sobre. Sobre é embaixo, sobre é por cima. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou subir sobre a muralha, e eu vou tomar posição sobre a muralha. Por que, pastor Tiago? Porque muralha fala daquilo que atrapalha me ver o que está do outro lado. Muralha fala daquilo que me atrapalha ouvir o que está do outro lado. Muralha fala daquilo que me atrapalha a passar para o outro lado. Aí o Abacuque está dizendo: eu orei, mas tem uma muralha na minha frente, eu vou subir sobre a muralha. Ele está dizendo: tu não vai me vencer, muralha, porque lugar de crente não é debaixo da muralha, lugar de crente é em cima da muralha. Porque se Deus quisesse crente debaixo da muralha, Ele não tinha soterrado a muralha de Jericó para o povo de Israel passar. Ele está dizendo: eu vou te vencer. Eu não sei como é que ele subiu aquela muralha, irmão. Eu não sei. Não sei se subiu de escada, não sei se subiu igualzinho uma aranha de escala. Eu só sei que ele subiu e ficou sobre a muralha. Ele está dizendo: tu não vai me vencer, muralha. Nada vai me impedir de ouvir Deus falar comigo. Nada vai me impedir de ver o que Deus tem para mim. Você está entendendo o que o papai do céu está falando contigo aqui esta noite? Não é porque os irmãos que cantaram não são. Não é porque os pregadores que vêm pregando, os irmãos que deram uma saudação, o irmão que dirigiu o culto, o pastor que dirigiu o culto, não estava debaixo de um som de graça. Tu não viu nada, tu não sentiu nada, tu não ouviu nada. É porque tem uma muralha na tua frente. Cada um tem uma muralha para poder vencer. Vou repetir: cada um tem uma muralha para poder vencer. E o Espírito Santo de Deus está falando aqui esta noite: se tu sair daqui dizendo que não viu nada, que não ouviu nada, que não sentiu nada, não é problema de pastor, não é problema de pregador, é porque a muralha te venceu. Esta noite receba a vitamina do céu. Esta noite receba ânimo do céu para poder vencer esta muralha. Eu vim profetizar esta noite: esta enfermidade não vai te atrapalhar, essa decepção não vai te atrapalhar, esta acusação não vai te atrapalhar, esta dor não vai te atrapalhar, o desame não vai te atrapalhar. O Espírito Santo está dizendo: nem que eu te soba como um jato, mas tu vai subir por cima da muralha, tu vai ver. Ai, Anás, Amanacanta, Sebe de Clamalaia, Uribicanda, Chaume, Randarabaia. Aleluia. Irmão, tem uma graça poderosa de Deus aqui. Tem
Tem uma presença forte do Espírito de Deus aqui, dentro desta casa. Aleluia. Você vai perceber comigo que a terceira atitude do profeta Abacuque é resistência. Resistência. Ele disse: aguardarei, aleluia, para ver, oh glória, o que o Senhor há de falar comigo. E a resposta que darei quando eu for questionado. A expressão aqui, aguardar, está no sentido de resistência. O que é que o profeta está dizendo? Eu subi na muralha e eu não quero nem saber. Pode estar frio igualzinho no Alasca, daqui ninguém me tira até Deus falar comigo. O sol pode estar escaldante, 46 graus daqui, ninguém me tira até Deus falar comigo. O profeta, o pé pode estar doendo, daqui ninguém me tira. Pode vir o inverno, o verão, o outono, a primavera, eu só saio daqui quando Deus falar comigo. Eu só arredo o pé quando Deus vai falar comigo. Está entendendo o que Deus está falando aí, crente? Resista, mulher, resista, jovem. A promessa ainda está de pé, a tua oração está ecoando no céu ainda. Deus está dizendo: não desça da muralha, permaneça, resista, fica aí. Eu sei que está difícil, tem gente aqui que está doendo, está complicado demais, está sangrando, se rasgar a alma, a gente vai ver que está esguinchando sangue e dor, mas papai do céu está dizendo: fica aí, que está chegando, fica. Airemasse ande calabaia, urimicanda série miclai delomanda xandarabaia. Eu estou sentindo Deus aqui. Quem está sentindo o que eu estou sentindo aqui será que é só eu? Será que é só eu que estou sentindo isso? Ai, necai, doramachanduramaia. Será que é só eu que estou sentindo isso? Aleluia. Há uma presença de Deus aqui. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Vai valer a pena, porque pastor Tiago, porque quando você fica na posição, quando você fica na postura e na posição, e quando você resiste, Deus atende. A resposta vem. A oração é respondida. É, pastor, tu me prova do texto, eu te provo. Olha o papai do céu falando com o profeta. Versículo de número 2 do capítulo 2, o texto diz: então o Senhor me respondeu. Aleluia. Eu vou repetir que isso aqui é para crente que ora. Isso aqui não é para crente Nutella, não. Isso aqui é para crente que põe o joelho ainda no chão. Eu vou repetir de novo. Oh, glória. O texto diz: então o Senhor me respondeu. E o mais lindo, o mais gostoso é quando o profeta Abacuque diz assim: como ele respondeu. Olha como Deus respondeu para Abacuque: escreve a visão e torne a visão legível, mas escreve ela sobre uma tábua. Escreve sobre uma tábua com letras grandes, para quando alguém passar correndo, vai saber que eu te respondi, Abacuque. Está entendendo não? Então pega esse mistério aqui. Os irmãos viu no texto alguém orando com Abacuque? Não viu. A oração é anônima. O texto não fala onde ele está orando, se é no templo, se é dentro de casa, se é no quarto. Não tem ninguém dizendo: conta comigo, Abacuque. Tu vai orar 3 horas, eu vou estar lá para orar com você. Tu vai orar 9 horas, eu vou estar lá para... Não tem ninguém orando com ele. A oração é no oculto. A oração é no oculto. Porém, a resposta é para o público. Eu vou repetir, canais. Limicanda séria. Alguém entendeu o que Deus está falando? Alabaia. Ninguém estava lá contigo quando tu estava desgastando o teu joelho naquele quarto. Ninguém viu as lágrimas correndo. Mas Deus está dizendo: quando eu responder, eu não vou deixar oculto. O teu pai vai saber, tua mãe vai saber, teu vizinho vai saber, teu patrão vai saber, a igreja vai saber, o vizinho vai saber que eu sou Deus que responde oração de crente que ora. Deixa eu ver quem ora, deixa eu ver quem ora, deixa eu ver quem ora, deixa eu ver quem ora.
Se prepara porque tem resposta de Deus chegando. Se prepara que tem resposta de Deus chegando. Se prepara porque tem resposta de Deus chegando. Deus está dizendo: eu já escrevi a resposta da tua oração. Borracha não apaga. Já está escrito, já está determinado. Recebe a vitória de Deus aí agora. Receba a resposta de Deus aí agora. Eu sei que alguém entrou aqui dizendo: Senhor, eu estou igualzinho a Abacuque. Eu falei para os irmãos que avivamento não está no tocante apenas de visão, língua estranha ou sapatear. Avivamento também traz cura, restaura casamento. Avivamento salva famílias. Avivamento muda contexto. Eu estou profetizando. Recebe resposta de Deus hoje aí. Oh, glória. Deus ainda ouve oração de crente que ora. Abacuque orou. Deus respondeu a Abacuque. No capítulo de número 3, o Abacuque, sentindo o peso da resposta da oração, ele disse: ouvi a tua palavra e eu temi. Anais, te clamas, rime plasticlai. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua igreja. Olha aqui para mim, eu vou terminar agora. Oh, glória. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que quando Abacuque disse: ouvi a tua palavra e temi. Alguns dizem que nesse tempo ele estava dentro do templo. E ele ouviu alguém, ele viu alguém abrindo o livro da lei. E alguém dentro do templo começavam a falar dos sinais de maravilhas que Deus começou a fazer, da saída do povo da terra do Egito até a terra de Canaã. Por isso que no original a expressão obra aqui não é gente, não é pessoa. Obra aqui é sinais. A viva obra aqui é ele dizendo: Senhor, traga de novo os teus sinais. Camai, lechomi, candai. Se é para o teu povo voltar para ti de novo, render a ti de novo, voltar para o altar, temer, ouvir a tua voz, se for preciso, abra o mar de novo, coloque uma nuvem de dia e uma coluna de fogo, faz água sair da rocha.
Lamaciai. Por isso que a expressão no original é: ouvi falar da tua fama e temi. Avivar a tua obra de novo. Arariante uricalamai, darabai canturi mihaia, terianda lamai. Ele está dizendo: a tua palavra pode, só ela pode trazer os sinais. Eu ouvi quando tu falou, eu entendi. Aí alguém vai dizer: é saudosismo. Deus nunca deixou de fazer. Nunca. Ele não perde o poder, irmão. Ele tem o controle. Ele é. Ele pode. Sabe qual que é o nosso problema? Pastor Washington deveria ter dificuldade nos cultos. Por muita gente chegar e dizer: pastor, eu tenho que contar um testemunho. Deixa eu contar o meu. Aí vim: deixa eu também falar o meu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe o que mais me dói? É que criaram um Deus de avivamento só em tempo de festa. Se você é sensível, agora tu vai ouvir, vai dar glória. Criaram um Deus de avivamento só de congresso. É errado o pastor mandar orar para o congresso? De forma alguma. É errado o pastor consagrar para o congresso? De forma alguma. Mas que Deus é esse que só batiza em congresso? Que Deus é esse que só aviva em campanha? Mandelaciai. Que Deus fraco, que Deus pobre é esse? Que Deus diminuto é esse? Limitado de poder, que Deus é esse? Sabe qual que é o problema nosso? O problema nosso é que nós queremos que Deus faça a parte dele, mas nós nunca fazemos a nossa. Eu não acredito no avivamento de 3 dias. Eu não acredito no avivamento de uma campanha. Eu acredito no avivamento da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. Eu acredito no avivamento semanal, trimestral, anual. Camai, reclasso, iri, clama, darabá. Remanto, ragasca. Teremiai. Nosso problema é que nós só queremos que Deus, olha a linguagem nossa: Deus, vem e faça. Essa é a nossa oração. Alguém fala: pode orar, irmão, porque no dia Deus vai vir. Por quê? Deus é só transcendente? Ele não é emanente, não é só transcendente? Pode orar, quando no dia do congresso, no dia do evento ele aparece, no dia do evento ele vai batizar. O problema nosso é que a nossa oração está errada. Nós temos que mudar a nossa oração. Por que, pastor Tiago? Porque a nossa oração é sempre: vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Já está na hora de nós começarmos a orar como: Senhor, limpa-me, purifica-me e deixe-me ir até a ti. Lamana, clama na baia. E eu não estou pregando heresia aqui não. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, clama, o marabacandarabachandarabaia. Está na hora de nós começarmos aí.
Aí nós vamos começar a ver e sentir os verdadeiros avivamentos. E eu termino agora. Diga assim comigo: buscar avivamento é bom. Buscar avivamento é bom. Só que nesses dias, tem gente buscando avivamento e esquecendo de pedir misericórdia. Está entendendo? Por que, pastor Tiago? Porque o avivamento é para a ira. Vou repetir. O avivamento é para a ira de Deus. É por isso que Abacuque diz: e na ira, lembra da miséria? Lembra da miséria? Irmãos, os avivamentos de Israel aconteceu foi no cativeiro. É a ira de Deus. A ira de Deus veio, Deus dizendo: vou colocar vocês no lugar. Aí quando a ira de Deus vinha, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas fraquezas. Nós erramos, nós falhamos. Alamai de canto rabaias. Nunca abra a boca para pedir um avivamento sem misericórdia, porque o avivamento de Deus vem para um tempo de ira, quando tudo está fora do lugar. Alai declama arabaia. Deus permite momentos difíceis, complicados, mas eu glorifico a Deus, porque a ira pode até matar, mas a misericórdia ressuscita. A misericórdia da vida. Eu estou profetizando nesta noite aqui, que venha sobre nós um avivamento com misericórdia. Eu vou repetir: que venha sobre nós um avivamento com misericórdia. Se houver misericórdia, ainda tem chance para ela, ainda tem uma chance para ele. Se houver misericórdia, tem esperança para o teu filho ainda, minha irmã. Se houver misericórdia, tem esperança para o teu irmão, moça. Se houver misericórdia, coloque sobre os seus pés. Eu tenho 1 minuto. Dá para orar? Essa parte aqui eu amo. Essa parte aqui eu amo, porque é uma parte simples, que o pregador não precisa ser expert em hermenêutica, em perícope, para ficar explicando, porque é muito simples. O profeta Abacuque diz assim: Senhor, grande pregador, pastor Robson, acertei? Robson, é isso aí, meu glória. Olha o Abacuque: Senhor, aviva a tua. Senhor, aviva a tua. Quem discorda de mim, irmãos? Quem discorda de mim? Que quando Abacuque está falando isso aqui, ele está banhado de unção. Ele carrega dias de oração. Quando ele está dizendo isso aqui, não tem mais ninguém tão preparado como Abacuque naquele contexto. Não tem. Ele está crente, cheio de Deus. Mas olha aqui para mim. É por isso que às vezes nós vemos um tardar de um avivamento. Porque vai estar parecer meio que estranho o que eu vou falar. É porque nós miramos em alguém e falamos assim: Deus, levanta o Beltrano para um grande avivamento. Levanta o fulano para um grande avivamento. Mas olha para a oração de Abacuque. Ele está em consagração, ele está em oração. Não tem ninguém mais crente do que ele ali agora. E a linguagem dele é essa: Senhor, aviva a tua obra. O que ele está dizendo? Eu amo isso. Ele está dizendo: não interessa quantos meses eu orei,
Não importa se me chama de profeta. Só o Senhor pode avivar. Só tu pode avivar a tua obra. Você está entendendo? Eu estou dizendo isso porque talvez você está aí embaixo e você foca em alguém de destaque. Aí você fala, grande mulher de Deus, grande homem de Deus. Talvez Deus pode trazer um avivamento através dele ou através dela. Impossível. Impossível. A palavra aviva está no texto. Avivamento? Me mostra na Bíblia. O que é avivar, irmão? Diga assim comigo, avivar é tornar, dar a vida. Entendeu? Então tira da tua cabeça que pregador aviva. Ele não pode. Tira da tua cabeça que cantor tem poder de avivar alguém. Não pode. No dia que um pregador encantou avivar aqui uma igreja ou avivar alguém, eu joelho nos pés dele e chamo ele de Deus. Só Deus. Só Deus. Só Deus pode avivar a sua obra. Se Ele deu esta palavra para você, é porque Ele sabe a necessidade. Não é a voz do pregador, não é o empoderamento da mensagem, não é quem cantou, é Ele. É Ele. É Ele. É Ele que tem poder para fazer, é Ele que tem. Quantos estão entendendo a palavra? Se você está entendendo a palavra, responda para você mesmo. De fato estamos vivendo um verdadeiro avivamento? De fato estamos vivendo um verdadeiro avivamento? Aonde alguém perdeu a afinação auditiva. Quando muitos confundem alguém falando em nome de Deus, pensando que é Deus que está falando. E Deus está calado. E Deus está em silêncio. Uma igreja que tem o ouvido afinado, que entende que Deus está falando, o pregador não precisa de pregar uma mensagem extraordinária. Deus fala nos mínimos detalhes. Já está na hora de cantores começarem a desaparecer, pregadores começarem a desaparecer, e Deus voltar a ter o comando. Você está entendendo o que Deus está falando? Calamanda, calavras. Porque eu acho admissível alguém falar que o pregador pode ser usado para Deus fazer algo na igreja, mas o irmão do banco, que não tem título de pastor, que não tem título de pregador, de cantora, Deus não poder usar. Não tem essa conversa fiada. Deus usa quem quer, da maneira que quer, da forma que quer e do jeito que quer. Ele usa quem Ele quiser. Ah, o fulano de tal veio e sacudiu, mentira, foi Deus. Quando a Beltrana cantou, sacudiu o ambiente, mentira, é Deus. E se Deus quiser agora, se Ele quiser, não é eu preguei, a minha parte eu fiz, agora se Ele quiser, começa um avivamento agora. Se nós queremos um avivamento, a primeira coisa que Deus vai fazer não é te dar língua estranha. Não é. Se quisermos avivamento, não é língua estranha que Ele vai te dar. O que vai acontecer, pastor Tiago? Ele vai mudar o seu comportamento. A maneira como você olha, a maneira como você fala, a maneira como você age, a maneira como você presta um culto, a maneira como você trata a tua esposa, trata o teu pai, trata a tua mãe, trata o teu vizinho. É desse avivamento que eu acredito. Fica e uma vida miserável, desgraçada. Me perdão, me desculpe a linguagem chula, mas eu tenho que falar. O verdadeiro avivamento, ele começa a mudar não, eu vou melhorar. O avivamento nos constrói de dentro para fora. Já está na hora de nós mudarmos o nosso comportamento, sim ou não? Sim ou não?
Não é a minha voz, não é a voz do pastor Washington, do pastor João Paulo, dos pastores. É a voz de Deus que começa a mudar. Quem quer sentir? Quem quer ouvir? Quem está comigo? Então pegue na mão desse irmão agora. Se tiver condições de fechar o corredor, pode? Pode fechar o corredor? Pastor Washington, Abacuque era um. Aqui tem mais de uns 400 crentes. Tu tem noção de o que Deus pode fazer no meio de nós aqui hoje? Lá mandaca lá vassuri micante ederebas. Tere me anda lá mai chui cantarabas. Deremanda lá vachande claia. Qual voz que está no comando do teu ministério? Qual voz que está no comando da tua família? Qual voz que está no comando do teu casamento? Qual é a voz que está no comando? Abacuque ficou desesperado. Abacuque está dizendo: Senhor, eu não aceito, eu vou gritar. Se tu não ouvir meu clamor, eu grito. Mas sem ouvir tua voz eu não vou ficar. A tua voz é que guia, a tua voz é que levanta, a tua voz é que abate, a tua voz é o guia, a tua voz é o mapa, a tua voz é a balança, a tua voz leva, a tua voz traz. É a tua voz. É a tua voz. Levante a mão desse crente agora. E diga assim comigo: Senhor, ouvi falar da tua fama. Falar da tua fama. E temi. Aviva a tua igreja agora. Diga agora. Só quem quer comece a orar. Comece a orar. Sobe para a torre de vigília e comece a orar. Vence a muralha, vence a muralha, vence a muralha, vence a muralha. Vence a muralha, vence a muralha. Lamai chante flies declou manaia. Vence a muralha agora, vence a muralha agora. Urimicanda, laimichomi, candaciergue, laituidefaz. Senhor, eu preguei a tua palavra e o Senhor falou com a tua igreja que voz de pregador não aviva nada, que voz de cantor não aviva nada, porque a igreja não é de pastor, a igreja não é de pregador, a igreja não é de cantor, a igreja é tua. Eu estou vendo um povo agora que estourou o horário de ir embora, está de mão levantada para cima, e tem gente aqui dizendo: eu só saio daqui quando eu ouvir nitidamente o Senhor falar comigo. Se é verdade, ó Pai querido, ó glória, que é o Senhor que aviva a tua igreja, aonde houver uma irmã do círculo de oração com o coração aquebrantado, aonde houver um visitante, aonde houver uma moça da mocidade, aonde houver alguém do coral, alguém aqui da bateria, do teclado, do violão, do altar, que esteja com o coração como o de Abacuque, eu te peço agora, traga de novo os teus sinais, opera de novo com os teus sinais. Se tu quiser batizar, batiza, dá visão, dê visão, mas começa a mudar o nosso comportamento, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Xarabacandelai biclai telamash. Alamanda labracante iquinabandachei. Receba quebrantamento de Deus aí. Quem tem oração na boca, ora. Aviva, ó Senhor. Aviva, céu azul. Receba de Deus. Ore agora por alguém na tua casa, ore agora para o teu bairro, ore agora para a prefeitura, ore agora para a Câmara, ore agora para o Supremo, ore agora pelo presidente. O avivamento não fica em quatro paredes, o avivamento muda comportamento de líderes, de políticos, de poderosos. Ore agora.
Orabacalabacachobicas. Urimiclama laituida candalácia. Urimiclama naia. A obra é tua, Jesus. A obra é tua, Jesus. A obra é tua, Deus. A igreja é tua. Olha aí as lágrimas da tua serva. Olha as lágrimas do teu servo. Olha aí esse jovem que ora. Olha esta mulher que ora. Eles estão dizendo: eu não aceito o teu silêncio. Toma o comando da minha casa. Toma o comando da minha família. Toma o comando do meu ministério. Icabadacachobacacé. Irabacalachobi de clama chebidas. Iremianda laidoia céu. Se tu quiser batizar, batize. Se tu quiser dar visão, dê visão. Se tu quiser levantar com ousadia, levanta. Tem gente aqui que há muito tempo está dizendo: Deus, eu tô com saudade. Quando eu voltava para casa com meu lenço molhado de lágrimas, eu tô com saudade. Quando eu voltava dirigindo, falando línguas estranhas, eu tô com saudade de que quando eu chegava em casa, alguém perguntava o que aconteceu lá. O teu rosto tá brilhando, a tua voz tá diferente. Ai, 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 ai. O candaço e candaracela anda val a dubidar aqui há a manjoba da uacé. Recebe agora de Deus. Recebe de Deus aí agora fortalecimento. Recebe autoridade. Receba vigor agora. É a última noite que aquele homem coloca o cigarro na boca, que ele coloca o copo de cerveja na boca. É a última noite que o teu filho coloca aquela bimba de maconha na boca. É a última noite que a tua filha deixa de vir para a igreja para ir para a balada. É a última noite que aquele teu vizinho te afronta. Deus vai salvar ele através de você. Tu vai levar avivamento para aquela casa. Tu vai levar avivamento para aquela vizinhança. Tu vai levar. Tu vai levar. Tu vai levar. Eu vou entregar o microfone a quem de direito. Levante as suas duas mãos, eu vou entregar o microfone a quem de direito. Quem está comigo, diga glória. Mais alto, glória. Levantou tua mão. Diga assim bem alto, eu vou fazer isso aqui, entrega o microfone. Diga assim: porquanto depois da minha oração, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, para o diabo ouvir: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei, o Deus da minha salvação. Quem acredita, glorifica.